Você confia nas notícias da TV? Se a resposta for não, você faz parte de um grupo que vem crescendo cada vez mais em nosso país. A credibilidade da velha mídia tem perdido cada vez mais relevância. A imparcialidade dos grandes jornais e a falta de comprometimento com a verdade fez com que uma alternativa paralela surgisse em nosso país. Somos uma mídia independente que não aceita R$1 do dinheiro público. Nós realizamos o nosso trabalho por conta do seu José, da Ana, do Carlos e da Vitória. São brasileiros de todo o Brasil que decidiram apoiar o nosso trabalho. Isso significa independência. É justamente essa palavra que permite um trabalho sério e comprometido com a verdade. Não adianta mais reclamarmos da velha mídia e não construirmos uma nova. Você está recebendo a oportunidade de apoiar a educação e a cultura das próximas gerações. Nós contamos com você e até breve. Pequeno círculo com o tamanho da cabeça de um alfinete explode. Em um evento que conhecemos como Big Bang, que é a hipótese mais aceita sobre o início de tudo. Após a explosão, toneladas de poeira e gás teriam se dissipado por um espaço que estaria em constante expansão. Essa poeira e gases começaram a se resfriar e a se unir, formando partículas que se juntaram por gravidade e formaram átomos, e esses continuaram se aglomerando e, por processo de fusão nuclear, surgindo os primeiros sóis e sistemas solares, onde a matéria restante da formação das estrelas se juntavam e formavam planetas. Quando essas estrelas morriam, formavam buracos negros supermassivos que, de novo, atraíam outros sistemas que orbitavam ao seu redor. Com isso, formaram-se as primeiras galáxias, onde uma delas era a nossa, que teria nascido no calendário cósmico de Carl Sagan no dia 15 de março. No decorrer desses meses, surgiram o nosso sistema solar, por volta da primeira metade de setembro, e, por volta da segunda metade, a formação do planeta Terra já estaria quase finalizada. Com isso, nosso planeta se encheu de poeira e gases e formaram rochas incandescentes, que ao longo de milhões de anos foram se resfriando e dando lugar a solos férteis e aos oceanos, que só surgiram após bombardeios de cometas carregados com enormes porções de gelo. Atualmente, a Terra constitui o único exemplo de ambiente que tenha dado origem à evolução da vida. Com isso, a vida começa no fundo dos oceanos, como os organismos unicelulares que evoluem e se tornam os primeiros peixes, depois anfíbios, répteis, aves e por fim mamíferos, ao qual nós descendemos. Os seres humanos no início viviam como nômades, e com o passar de centenas de anos começaram a se assentar como pequenas comunidades que cresceram, se desenvolveram, virando grandes civilizações, como a egípcia, por exemplo, que usaram a agricultura para se sustentar. A Revolução Agrícola foi um marco no processo civilizacional da humanidade. Nosso foco aqui vai ficar no sul da Europa e no Oriente Médio, onde, no primeiro, se criou um modo de buscar a verdade através da razão e da ciência, com filósofos pré-socráticos, depois Sócrates, Platão e Aristóteles. Juntos com esses princípios, onde hoje se encontra Jerusalém, se criava outro método de procurar a verdade, com o profeta Abraão, que começou toda essa busca que se originava de um ser superior. Essas duas ideias seriam unificadas por pensadores como Boécio no alto da Idade Média e por São Tomás de Aquino nos anos 1200 d.C. Depois dessa união, criou-se um modo de planificar esse pensamento com a chamada artes liberais. Essas matérias eram divididas em 3 inferiores e 4 superiores.
No inferior trivium existiam as bases filosóficas primárias, gramática, dialética e retórica. Na base superior quadrivium tinha as complementares, como aritmética, geométrica, música e astronomia. Essas ideias foram trocadas e agora serviam apenas como um pano de fundo no período que conhecemos como Renascença. Foi com Martinho Lutero que essas ideias começaram a mudar após pregar as 95 teses na porta de sua igreja. Essas teses traziam os mesmos princípios nos quais diziam que as igrejas não eram legítimas para exercer sua autoridade e a interpretação da palavra de Deus deveria se dar diretamente aos fiéis. Começa aí a Reforma Protestante, que se alastra por toda a Europa e reduz o poder político do Papa. No século XVI, o centro de tudo deixa de ser Deus e passa a ser o próprio homem, e o heliocentrismo começa a se espalhar graças à ideia de Newton, Copérnico e Galileu sobre a física de seu tempo, que mostrava que a ideia de Deus não era mais necessária, pelo menos como ponto principal da história. Viraria mais uma vez um pano de fundo com o protagonismo se dando pelo próprio homem como centro de tudo. Isso levou a vários questionamentos e mudanças nos sistemas intelectuais da época. Todas essas mudanças levaram à Revolução Francesa, que poderia ter se dado por um método mais pacífico e mais operacional. Ao invés disso, foi uma mudança muito bruta, que levou a milhares de mortes e suas principais ideias, liberdade, igualdade e fraternidade, ficaram para trás e se traduziram no terror jacobino e depois no autoritarismo de Napoleão Bonaparte. Porém, antes que a Revolução destruísse as bases ocidentais, duas sementes da nossa civilização foram trazidas para o Novo Mundo. Sendo mais específico, foram plantadas em duas nações, o Brasil e os Estados Unidos da América. O primeiro deles, os Estados Unidos da América, conseguiu sua liberdade através da Guerra de Independência Americana, que lutava contra o arbítrio do rei inglês, que descumpria a Magna Carta, buscando, os americanos, uma forma republicana de governo, com mandatos e divisões claras dos poderes constituídos, preservando as liberdades individuais e consolidando um sistema de freios e contrapesos, sacramentado por uma Constituição promulgada em 1788 e vigente até os dias atuais. A obediência a esses conceitos, durante 3 séculos, fizeram dos Estados Unidos um país sólido e pujante, conhecido como a Terra da Liberdade. No Brasil, o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, ao chegar no país com toda a corte, fugido do terror revolucionário de Napoleão Bonaparte, ele transforma o Brasil em Reino Unido, inserindo a nação no contexto internacional e dando ao Brasil a condição de se institucionalizar e criar bases políticas, econômicas e sociais sustentáveis. Após as cortes obrigarem Dom João a voltar para Portugal, ele deixa no Brasil o seu filho, Dom Pedro I, que após anos, em 1822, amparado por Bonifácio e por Leopoldina, proclama no dia 7 de setembro a independência do Brasil, transformando o país em uma monarquia constitucional de 4 poderes. O moderador garantiu o funcionamento das instituições e mantinha os poderes em seus devidos propósitos, intervendo em casos de desarranjos institucionais. Esse poder era moderado pela própria Constituição. Legislativo: cria, modifica e abole leis e vetos. Executivo: administra o império e é comandado pelo presidente do Conselho de Ministros, indicados pelo imperador e aprovado pelo Senado, cabendo a ele a nomeação dos demais ministros. Judiciário: averiguador dos cumprimentos constitucionais e julgador dos abusadores das leis. Com essa base da Constituição, que teve os esboços de Bonifácio, a filosofia de Benjamin Constant, que foi levada a cabo pelo imperador Dom Pedro I, o Brasil se consolidou e, ao longo do século XIX, conteve conflitos internos, travou guerras internacionais, como a do Paraguai, o maior conflito da América Latina, e com o segundo reinado fez o Brasil, no pós-guerra do Paraguai, ser um país culturalmente costurado por grandes artistas que produziam obras a fim de criar a cultura brasileira, como o escritor Machado de Assis, o compositor Carlos Gomes, entre outros. Economicamente forte, o país tinha a segunda moeda mais valorizada do mundo e gerava mais recursos econômicos no Brasil do que em países como os Estados Unidos. Intelectualmente construído por pensadores como Carlos Gomes, Machado de Assis, o próprio imperador Dom Pedro II, Joaquim Nabuco, entre vários outros. Militarmente forte, a Marinha do Brasil era a segunda mais poderosa do mundo. Socialmente redimido com o fim da escravidão, cujo imperador e sua filha, Princesa Isabel, batalharam muito e, no fim, conseguiram a libertação definitiva dos escravos pela assinatura da Lei Áurea. Politicamente estável,
com o revezamento constante do poder, ora exercido pelos liberais e ora exercido pelos conservadores. Todos esses acordos sempre muito bem costurados em prol da nação pelo poder moderador, no qual tinha à sua frente o imperador Dom Pedro II, e urbanisticamente modernizado. Porém, o sonho estava chegando ao fim, e vinha galope, através do golpe militar que derrubou o império de monarquia constitucional e instaurou a república presidencialista no Brasil. Os militares, impregnados com a ideologia positivista e insatisfeitos com o baixo nível social que eles ocupavam perante ao império, decidiram, no dia 15 de novembro de 1889, dar o golpe e culminou o fim do Império do Brasil. Portanto, a proclamação da República Brasileira, também referida na história do Brasil como golpe republicano ou golpe de 1889, foi um golpe de Estado político-militar, ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou a forma republicana presidencialista de governo do Brasil, encerrando a monarquia constitucional parlamentarista do Império e, por conseguinte, destituindo o então chefe do Estado, imperador Dom Pedro II, que em seguida recebeu ordens para partir para o exílio na Europa. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder no país, instituindo um governo provisório republicano que se tornaria a Primeira República do Brasil. Com isso, períodos de ditaduras e revoluções foram incessantes e o afastamento da política em relação ao povo se fez presente, criando instabilidade constitucional, corrupção sistêmica e revoltas populares. Em 2022, nós comemoramos o bicentenário da independência. É o momento de analisarmos nossa história e refletirmos que rumo estamos tomando e como devemos conduzir o país no futuro. Como queremos honrar os nossos antepassados, brigar pelo nosso presente e garantir um futuro melhor para os nossos filhos e netos. O futuro do Brasil depende de cada um de nós. Ter orgulho da nossa história e consertar os erros cometidos é a chave para mostrar para o mundo o potencial do nosso país e, juntos, nos orgulharmos do nosso passado, presente e futuro. O que é verdade? Você já me ouviu fazer essa mesma pergunta há algum tempo atrás. E por que ela é tão importante assim? Simples. Porque essa pergunta levou e fundamentou a criação do mundo ocidental desde o seu princípio até os dias de hoje. No início, a busca pela verdade partiu de dois pontos fundamentais. O primeiro diz respeito à criação da razão e da ciência, nas regiões greco-romanas, e o segundo ponto parte da criação da religião e da moralidade judaico-cristãs. E esses pilares foram sedimentados e unidos através da unificação e criação do Império Romano e depois com a figura de pensadores como Boécio, no da Idade Média, e São Tomás de Aquino. Ambos, figuras que consolidaram os conceitos do que hoje chamamos de Ocidente. Toda essa mudança foi sofrendo alterações e modificações ao longo da história, até os dias atuais, onde um país se destaca por representar esses valores, os Estados Unidos também. Porém, existe um problema. Toda essa liberdade individual e de pensamento tem trazido insegurança e divisões morais dentro da maior potência do planeta. No ano de 2020, os Estados Unidos sofreram uma das maiores rupturas sociais desde os anos 70 e 80, com o movimento Black Lives Matter, prometendo, na teoria, lutar e proteger os negros e buscar a igualdade de todos. Porém, na prática, não foi isso que aconteceu, pois o mesmo grupo criou badernas e tocou o terror em estados-chave americanos, queimando carros e saqueando lojas, matando pessoas e se vitimizando por isso. Pior, tudo isso realizado com a complacência da imprensa internacional, que vive afirmando são protestos pacíficos que lutam por igualdade. Toda essa rachadura no tecido social já não vem de hoje. A maioria conservadora silenciosa deu as caras no mundo, por exemplo, com a eleição de Donald Trump em 2016, a queda da presidente Dilma Rousseff aqui no Brasil no mesmo ano, a consolidação de alianças direitistas na Europa Oriental e parte do Ocidental. Esse movimento da direita, ou seja, de cidadãos liberais na economia e conservadores nos costumes, atiçou o establishment, que viu que tinha dormido no ponto. Isso veio causando grandes embates, e até então, muitas coisas aconteceram. Por exemplo, a pandemia foi um presente de Deus para o movimento de esquerda, segundo Jane Fonda, pois aí o establishment conseguiria se reorganizar e tentar uma virada de mesa, como ocorreu, por conta de toda a culpa ser jogada nas costas de pessoas direitistas como o presidente Trump, que acabou por perder as eleições para Joe Biden. Enquanto isso, na China, não existe divisão. Todo obedece a um único homem, Xi Jinping, comandante-geral das Forças Armadas, líder político supremo e chefe de seu partido.
O Oriente só conhece e salda uma pessoa, o ditador chinês, que ordena a prisão de dissidentes políticos, causa conflitos com os países do Mar do Sul da China, faz acordos de empréstimos bilionários com países pobres, sabendo que os mesmos não vão conseguir pagar, atua desrespeitando as condutas morais e econômicas globais e joga o jogo sujo do mercado, desvalorizando sua própria moeda e copiando descaradamente os produtos patenteados. A China não possui os mesmos princípios que o Ocidente consolidou há mais de 2000 anos, e com o mesmo enfraquecido por conflitos internos, ela aproveita e vai avançando como uma máquina ou um gorila de 300 quilos, que deita e dorme onde quiser, sem precisar dar satisfação a ninguém de seus atos e possíveis crimes. Com tudo isso acontecendo, corremos sérios riscos de sermos engolidos por um movimento progressista e realmente globalista encabeçado pela China e contando com o apoio do establishment ocidental. Liberdade é o valor mais fundamental da civilização ocidental. Sem ela não haveria espaço para divergências e nem convergências. Nesse último caso, o mais importante para nós foi a convergência entre a razão greco-romana e a moral judaico-cristã, que fizeram a busca pela verdade levar o Ocidente à prosperidade e solidez ímpar ao longo de todos esses anos e gerações. Porém, por falta de gerações passadas ensinarem esses nobres valores para gerações presentes e futuras, nós acabamos colocando em risco todo esse pilar conservador liberal, baseado nas ideias da razão greco-romana, na moral judaico-cristã e nas liberdades econômicas do capitalismo, bem expressados por pensadores como Adam Smith e, mais recentemente, Milton Friedman. Com as gerações de hoje não reconhecendo esses valores e sendo facilmente manipulados por interesses e ideologias que acabam por destruir a nossa civilização de dentro para fora, através de revoltas populares e do esgarçamento do tecido social da nossa nobre civilização. Por isso, precisamos proteger a geração passada, ensinar a geração presente a transformar o que não funcionou e a manter o que deu certo, e garantir um futuro melhor para os nossos filhos e netos. Deus proteja a América, a última fronteira do Ocidente. Fundamentalismo científico não é ciência, é farsa doutrinária pra te amedrontar. OMS é da non-fault, lockdown, globalismo, prepotência, líderes sem voto, você nem viu chegar. 1 milhão de mortes. Até o fim de agosto. Tipo, eu sou a lenda, o profeta da chacina, mas é um poser, que desgosto. O verdadeiro doutor foi calado ainda lá na China. TikTok, quem é? A estatização. O povo padece por falta de informação. O novo normal, acabou o bacanal, a herança iluminista será fatal. Toma aqui a primeira dose, 2, 3, sem ela não tem emprego, não tem compra, só venda. Pros olhos de vocês. Uma mão para o meu peito, o que será que eu fiz? Na minha frente um sujeito e um laser no meu nariz. É proibido ficar doente, é proibido se aproximar. Tudo bem, só 15 dias, até a curva baixar. Mantenha a distância, puxa o ar, coloca a máscara, ninguém quer ser perturbado. Baixa a cabeça, estica o pulso, 37 graus, beleza, tá liberado. Essa é a nova era que alguém profetizou. Escravo controlando escravo. Esquece o álcool gel. Agora vamos lá, voltamos ao começo. China, Wuhan, mercado público, morcego. Essa é a história da mídia mainstream. Mas eu recebi um e-mail do Fauci e parece que não é bem assim. Fauci, um mandeta americano, eloquente, alto cargo, tom republicano, a voz que encabeçou a histeria radical, o testa de ferro da nova ordem mundial. Desmentiu Donald Trump em um embate nacional, afirmando que o vírus veio de forma natural. Mas à noite, quando em casa, na sala de estar, li o e-mail de aviso do Dr. Anderson, seu par. 13 de fevereiro, ano de 2020. Assunto: vírus marginal. O que eu tenho pra te dizer é o seguinte: o homem laranja tá certo. A parada não é normal. Marque bem a data, marque muito bem o tempo, pois isso fará toda a diferença. Contra fatos pode não haver argumentos, mas a desinformação anda ganhando eloquência.
Pro ladrão, toda sombra é policial. A história do e-mail não acabou, espere o final. Um cara chamado Daza, que em outra carta digital agradece as pistas falsas, Fault e a conspiração genial, pois sua empresa, agraciada pelo Instituto de Saúde Nacional, gastava tudo em Wuhan. Adivinha com que laboratório de pesquisa viral? E tem mais alguns detalhes que poderia entrar, como a funcionária que questiona a máscara que deveria usar. Então o doutor Ciência, sem hesitar, responde em privado que em público não quer falar. Fica tranquila, deixa ela em casa. O papo é só pra TV, não pros meus comparsas. Você não terá nada e será feliz por isso, diz o vídeo do Reset logo no início. Great Reset, não tá sabendo? Então literalmente você não sabe o que tá perdendo. A mídia dá um alerta, parece até cinema. A OMS acaba de declarar pandemia. O mundo inteiro entra em estado de quarentena, as big techs crescem e os bilionários também. Os médios e pequenos quebram, agora você é refém. Então a boa notícia, tudo será alugado. Enquanto o Bill compra mais terras, você pede comida pro estado. Tudo bem, é só o novo normal. Calma, tenho crédito social, só ganho pão com passaporte sanitário, para deixar ainda mais claro que você é um... E se chorar na rede, já pode imaginar, a Big Tech não gosta de quem quer reclamar. Deleta essa conta que espalha fake news, corta teu dinheiro, apaga tuas views. E pra fechar o jogo, a propaganda fatal. Build Back Better, quarta revolução industrial. Klaus Schwab nas picapes, no prefácio Johnny Doria. Neuralink conectado te promete toda a glória. Technocracy Rising, era digital. Transhumano, singularidade, algoritmo global. E quem é o Brasil no meio dessa confusão? Ah, peça-chave para a implementação. O Brasil que tem minério, o Brasil que tem comida, água potável, ferro, manganês, bauxita, a vaca leiteira para a Agenda 2030. Afinal, o mundo ainda é tipo Age of Empires. Nióbio é melhor que silício, mas não temos nosso vale. Reação imediata, antes que a China se instale. O cerco tá fechando tipo um Battle Royale. Ah, meu Deus, que o mundo vai pensar de nós, diz o influencer influenciado pelo mágico de Oz. O coitado nem sabe que cumpre a cartilha. Cada tabu que quebra é mais uma armadilha. A hora é decisiva, a hora de acordar. Os agentes estão aqui, já começaram a implementar. Meter nosso anti-reset pro deles não se criar. Revidar o 7-1, deixar a máscara queimar. Temos tudo em casa, 100% independentes, mas ainda não notamos a liderança iminente, esquecendo completamente a nossa própria vocação, a terra prometida, o maior país cristão. Já foi chamado de sofismo, de heresia, de alienação, de inimigos do povo. Pode ser chamado de fake news, de desinformação, de discurso de ódio. O combate muda, mas é o único sentido de todo o conhecimento: distinguir a verdade da mentira. Uma indagação tão poderosa que raramente resistimos à tentação de dar uma resposta definitiva, muitas vezes prematura. O que justifica a existência de diferentes culturas, civilizações, religiões, é justamente uma interpretação diferente do que acontece no mundo. Essas visões nos chocam, nos ofendem, nos irritam, nos fazem pensar. Isso só acontece com a liberdade de expressão. Afinal, se ela servisse apenas aos discursos que gostamos, não serviria a ninguém. Não permitir às pessoas falarem o que pensam é não permitir que sejam corrigidas, é não permitir trocar ideias ruins por ideias melhores.
é fazer crê-las que estão certas, simplesmente por não poderem falar. E não permitir que todos vejam esse debate é um dos maiores riscos da humanidade. Não faltarão aqueles que prometem responder quem está certo, nos aliviando do fardo desse debate. Não faltarão aqueles que prometem fazer valer apenas as nossas ideias, empurrando cada vez mais a linha que divide o crime da liberdade de expressão. Nesse momento, a pergunta que guia a vida humana, a pergunta que guia o combate de ideias com ideias, que transforma ideias ruins em ideias melhores, a pergunta que guia a moral e a ética, é julgada no Tribunal da Verdade. Uma corte que tem a sua visão de mundo, a sua religião e a sua ideologia, que também é refém de seu tempo, de suas paixões e de seus filtros. No mundo da certeza absoluta, ideias ruins viram dogmas, crenças cruéis são escondidas, o medo de falar substitui a política, o medo de pensar apaga a ciência. E qualquer um que decida para todos o que é verdade e mentira terá uma responsabilidade maior do que qualquer outro ser humano, a de jamais errar. E quando essa responsabilidade falhar, enfrentaremos as consequências de ter desistido do debate e ingressado no ponto mais complexo da trama: sermos os donos da verdade e escravos da mentira. I've heard there was a secret chord that David played when he pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew her. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Maybe
a God above. But all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who'll sing the light. It's a cold and it's a broken